todos são bem-vindos. Evangélicos, católicos, todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Ateus e agnósticos, todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos, aqui todos são bem-vindos. Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Mago Anael e você está aqui no canal do Mago. Nessa noite já um pouquinho fria, né, de inverno, aqui no interior do estado de São Paulo. Nós estamos aqui tentando nos aproximar um pouquinho, nos acalentar, nos esquentar com o calor humano de cada um de vocês. Espero que a transmissão esteja chegando perfeita até vocês. Nós vamos fazer aqui, boa noite Lúcia, vamos fazer aqui alguns rápidos comentários sobre algumas situações que nós estamos vivenciando, né, em 2021, enquanto eu tomo aqui o café quente da minha esposa. Grande abraço, Lúcia Lorenzi. Boa noite, filha. Enquanto isso, vai compartilhando esse vídeo, você que está aqui na live, você que vai entrar depois, compartilhe com as pessoas. Temos aí 4 pessoas, já estão entrando. Sei que 11 horas é um horário um pouco avançado para nós fazermos uma live. Marcelo Brito, oi querido, tudo bem? Lafier, Wilton Acosta Ortiz, olá, saludos desde Paraguai, grande abraço. Saludo, meu querido, um grande abraço, seja muito bem-vindo, viu? Todos vocês aí que estão nos ouvindo nesse momento, eu quero falar sobre algumas vitórias e também fazer alguns comentários aqui com vocês. Deixa eu regular aqui o microfone para que ele fique bem. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Luigi Gonçalves. Grande abraço, meu querido, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Só falem para mim, só por favor, me dê um retorno se vocês estão me ouvindo bem, se está chegando bem o áudio da live. Caso contrário, eu aumento aqui o ganho do microfone. Antônio Júnior, boa noite, saudades do senhor, forte abraço. Oi, Antônio. Muito obrigado, querido. É muito bom contar com esse carinho de vocês, viu? Lúcia Lorenzi me deu feedback que diz, sim, estou ouvindo bem, sim, bem e claro. Que bom, Luigi, que bom. Então a gente podemos explorar aqui alguns assuntos sobre esta fase que nós estamos vivendo nesse exato momento, né? Vamos lá. Segundo a espiritualidade, segundo a nossa intuição, segundo os nossos guias espirituais de luz, principalmente a Shen, principalmente a Adonai, que é o Senhor de todos, o grande Criador e emanador de toda a vida, nós estamos nos preparando para começarmos a sair, veja bem, não me interpretem mal, deste poço profundo que o Brasil e a humanidade entrou, né? Teve que passamos, estamos passando, não acabou, muita água ainda vai correr debaixo da ponte, nós sabemos disso, temos consciência disso, não vamos tapar o sol com a peneira. Mas eu também acredito que a partir de agora, como eu estou dizendo desde o ano passado, a partir do segundo semestre, eu acredito em melhoras. Eu acho que esses próximos 6 meses, esses 6 meses que nós vamos viver, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11, mês 12, são 6 meses muito importantes para o destino da humanidade. Muito importante mesmo. E vão ser cruciais para que nós todos voltemos ao normal. Se você falar assim, Mago,
Eu sinto que nós vamos viver um novo normal ou nós já estamos vivendo o normal, né? Não, na verdade nós não estamos vivendo. André, Daniel, grande abraço, meu querido. Obrigado pelas suas postagens, que são sempre muito edificantes, viu, André? Muito obrigado. Se nós falarmos que nós estamos vivendo dentro da normalidade, nós estamos mentindo. Nós estamos fora da nossa zona de conforto, nós estamos tendo que viver uma realidade adaptada à situação do momento, né? E que muitas pessoas ainda estão sofrendo, né? Ontem eu vi pessoas de mais idade do que eu, senhores e senhoras, de bem velhinhos mesmo, festejando. Eu conversei com eles junto ao supermercado e eles estavam felizes porque eles haviam conseguido a vacina. Gilberto Strapazon, um beijo, meu querido, boa noite a você, a toda a sua família, um beijo no teu coração, meu querido. Mishpah Metatron, Shalom Magos, Shalom, Shalom, boa noite, querido. Então nós estamos vivendo nesse momento uma fase crucial, que é a saída do fundo do poço. Nós estamos começando a adquirirmos um impulso para que nós saiamos de situações muito inconvenientes, situações muito interesseiras, situações onde há uma luta tanto espiritual, política e também financeira por toda essa pandemia. Parece que todos os lados ruins também dos seres humanos começaram a se despertar durante essa pandemia. Então, infelizmente, nós também vimos pessoas ficarem ricos com a pandemia, né? Os convênios médicos aumentaram, medicamentos aumentaram, tudo aumentou, né? Porque foi gerando uma reação em cadeia. Então o Brasil está agora se preparando com o restante do mundo para esses próximos 6 meses que serão cruciais. Cruciais. E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui, pessoal? Eu quero fazer esse vídeo para externar uma preocupação minha, uma preocupação que eu já venho alimentando há um tempo. Inclusive eu externei essa preocupação no meu mais recente livro, que eu falo sobre ataques espirituais, que está no Clube dos Autores. Eu falo também sobre esse assunto, eu exploro no livro, né? Há mais de 10 anos, no YouTube, eu tenho divulgado a Goécia Salomônica. Ela já existia antes, é uma prática já só na magia moderna, está aí presente já há mais de 100 anos na magia moderna. Nós temos resquícios dela, inclusive na magia hebraica, né? Inclusive eu estou preparando um vídeo no YouTube muito legal, a opinião do judaísmo, de rabinos e da cabala sobre o envolvimento salomônico também nesses sistemas, porque a Golden Dawn não acordou um dia e falou assim: olha, vamos inventar um sistema ou vamos inventar uma ferramenta mágica onde nós vamos utilizar o hebraico, onde nós vamos escolher Mihael, onde nós vamos escolher letras hebraicas, que é um alfabeto sagrado, né? Onde nós vamos também pegar como um pano de fundo Adonai, que é uma divindade hebreia, né? E vamos simplesmente fazer um sistema. Não, eu acho que as pessoas elas se contentam muito com a superfície das coisas, né? Então isso é só ficar ali mesmo no raso. E quando você vai futucando, cutucando, você vai descobrindo que a Goécia já era um sistema praticado há milhares de anos. Eu não vou dizer nem centenas de anos, mas milhares de anos, tá?
E depois ela foi, como toda magia, foi sendo adaptada, e hoje ela, por isso que se chama magia moderna, né? Tem uma magia moderna que foi substituindo a magia medieval, que foi substituindo a magia primitiva, que foi substituindo a magia hebraica, suméria e assim por diante. Então, assim, nós tivemos uma sintetização, vamos dizer assim, por parte da Golden Dawn, mas em todo o tempo, eu vou querer mostrar isso no vídeo para vocês, que, por exemplo, as pessoas não sabem o básico, vamos lá, Elemegeton ou Elemegeton? As pessoas não sabem o básico, né? Você escuta, por exemplo, magos de internet falando Lemegeton. Lemegeton seria se fôssemos seguir a regra do português. Se nós fôssemos seguir a regra do latim, também seria Lemegeton. Mas existe um latim que se chama o latim clerical, que era o latim utilizado dentro dos rituais, dentro de trabalhos ritualísticos, que é o clerical, que você vai encontrar a palavra G, que não seria Lemegeton, e sim Lemegeton, tá? Então, o mais correto, o mais próximo da magia, seríamos nós pronunciarmos Lemegeton e não Lemegeton. E nós vamos descobrir dentro dessa estrutura, que se chama Lemegeton, que é onde nós estamos falando de evocações de daimons, nós vamos descobrir dentro dessa estrutura, né? Nós vamos vislumbrar ali preceitos cabalísticos muito antigos, né? Nós temos o próprio Ouroboros, nós temos a própria serpente, né? Nós temos livros que foram escritos em papiros há centenas e centenas de anos atrás, com a cobra em volta das pessoas, na magia hebraica, cabalística, a cabala prática que nós falamos, simbolizando proteção. Então a Golden Dawn não usou a cobra por acaso dentro do círculo mágico. Não se utilizou a serpente apenas por achismo. Existe um sentido ali, e este sentido é cabalístico, tá bom? Outras coisas que nós vamos ouvir, um rabino que mora em Israel, faço questão de colocar dentro desse vídeo que eu estou produzindo para o YouTube, onde ele diz que Salomão, os livros que Salomão escreveu, todos os livros não se encontram no Antigo Testamento. Existem vários livros que até hoje são vendidos em Israel, no próprio mercado de Jerusalém. São livros. Existe até um livro que Salomão fez para a sua própria mãe. Então ele existe menção deste livro, dessa parte cabalística, dessa parte ritualística, no próprio Zohar, no próprio Talmud, da parte do rei Salomão. E existem, sim, amuletos, talismãs, existe muitas fontes que quando você conhece a magia moderna, você vai entendendo de onde eles foram tirando os anjos que resistem aos daimons, porque as orações estão em hebraico, porque existe a cobra com os nomes em hebraico, porque o alfabeto hebraico, né? Nós sabemos que é um alfabeto sagrado. Adonai teria criado todas as coisas por intermédio desse alfabeto sagrado, e por isso este alfabeto até teve que ser alterado, porque no conceito judaico, quando você pronuncia uma palavra em hebraico, você está criando algo no plano astral e no plano físico. Quando você soletra uma palavra, né, ou você diz uma letra em hebraico, você está criando algo. Através de palavras hebraicas,
o mundo foi criado, tudo que nele há foi criado. Inclusive, há alguns anos atrás, houve uma reforma dentro do hebraico para que as pessoas pudessem falar este hebraico que existe hoje sem causar dano algum à humanidade, tá? Para você ver qual o nível de seriedade do estudo do místico, do oculto, do espiritual. Os cabalistas acreditavam que se uma pessoa pronunciasse algumas palavras em hebraico, ela poderia de repente derrubar uma ponte, ela poderia de repente derrubar uma casa, ela poderia de repente criar um ser novo, criar um elemento que não existe. Então, até isto, se você for verificar a história do hebraico, você vai ver que o hebraico que hoje é praticado em Israel, ele foi modificado, ele foi alterado, tá bom? E, gente, quando eu estou falando isso para vocês, eu sempre procuro as melhores referências. Eu acho que nós temos que estudar dentro das melhores referências. Então eu tenho aqui escritos da Universidade de Jerusalém, explicando como que existiu a Cabala, de onde veio a Cabala, como que para alguns se tornou um cabalismo. Muitos fizeram da Cabala uma forma de religião, que a Cabala não é, tá? Quem foram os cabalistas, tá? Então a gente vai, através do estudo, nós vamos compreendendo muita coisa, e as chaves as portas vão se abrindo porque as chaves vão se encaixando, tá? Por exemplo, nós temos uma bênção muito grande porque existem escritos cabalistas em espanhol, tá? Que é uma língua que nós temos uma certa facilidade de entender. Para nós que falamos a língua, o português, né? Nós temos uma maior facilidade de aprender o espanhol do que o hebraico, ou do que o inglês, né, para alguns, né? Embora alguns saibam ler fluentemente, falar, traduzir o inglês, né? Mas nós temos uma certa afinidade com a língua espanhol, com o espanhol, né? E muitos cabalistas foram para a Espanha, escreveram livros, ensinamentos que não estão nem em hebraico, Para você ter uma noção, quem levou a Cabalá para a Itália foram os espanhóis. Os espanhóis levaram a Cabalá para a Itália e ali espalharam essa sabedoria. Então nós temos muitos livros, inclusive na Amazon.com e Amazon.com.br, cabalistas em espanhol, que não foi traduzido ainda para o português, mas que nós conseguimos entender. Então você vai pegando ali o conceito de aprisionar espíritos dentro de vasos. Isso já era um conceito cabalístico muito antigo, tá? Usar a serpente como amuleto de proteção, utilizar anéis de poder, isso já era um conceito cabalístico de milhares de anos atrás. Então, assim, nós temos o privilégio e a informação, né? E eu fico um pouco preocupado onde eu quero chegar com tudo isso, né? Hoje eu vejo assim que falta um preparo, falta um certo interesse em estudar as coisas ocultas mais profundamente. Falta um interesse, as pessoas não gostam de ler, né? Mesmo assim, nós estamos com mais de 20 livros publicados no Clube dos Autores, na Amazon, Submarino, Americanas.com, e graças a Deus, né, nós já estamos atingindo a marca de quase 1000 livros vendidos. E eu não trouxe para vocês aqui nenhum exemplar para mostrar, olha, esse livro meu aqui está na Amazon. Nós nem fizemos ainda a divulgação, aquilo que as editoras falam, a promoção do livro. E no Clube dos Autores, quando você atinge a marca de 1000 livros vendidos,
você já vira best-seller. Por quê? Você vê, olha, 1000 livros, o escritor já é considerado um escritor de best-seller, um livro de alta rotatividade, de alta procura, de alta venda. Então, graças a Deus, escolas de Kabbalah, escolas de ocultismo, escolas de magia têm se reunido e têm comprado esses exemplares. Então, assim, para um local, 37 livros foram enviados. Para outro local, 25 livros foram enviados. Para outro local, 22 livros foram enviados. Então nós conseguimos acompanhar isso através do Clube dos Autores, quantas unidades foram enviadas para determinadas regiões. E nós notamos que todo o Brasil está tendo acesso a esta obra, que nós nem fizemos promoção. Então nós temos assim, um lado cabalístico, que nunca foi explorado, porque eu noto que as pessoas complicam ao invés de simplificar. Elas deixam a água mais turva do que límpidas, né? E dificultam o caminho. E eu quero fazer esse pensamento com vocês. Tudo isso que a humanidade está passando, tudo isso que a humanidade está enfrentando, vocês já pararam para pensar, para imaginar quantos rituais de Goécia foram feitos de qualquer jeito? Quantas divindades do passado, sumérias, babilônicas, caldeias, né, foram evocadas sem a devida proteção? Quantos portais foram abertos, né? E o pior, esses seres foram invocados por algumas correntes como seres luciferianos. Boa noite, Fábio Ramos. Boa noite, Adriana. Boa noite, Paola. Boa noite, Marcelo. Boa noite para todos vocês. Esses seres, boa noite a minha esposa Zaira, que também está na live. Esses seres foram evocados como seres demoníacos, né? Então, através da Goécia, criou-se uma ramificação também para a demonolatria. É onde os daimons não são evocados para serem conjurados e ali submetidos a uma autoridade que viria de Adonai e um arcanjo especial ou um anjo especial que resistiria àquele espírito, tá? E quando eu falo aqui de submeter os daimons, eu jamais estou falando em humilhá-los. Eu jamais falei no sentido de você pisar no daimon, humilhar o daimon, no sentido de você não considerar que diante de você está uma força ali gregária, uma energia gregária, ao qual você tem que ter autoridade, tem que se dirigir a ela com firmeza, tem que se dirigir a ela com uma autoridade espiritual, né? E até sacerdotal do mago, porque você é o mago ali dentro do círculo, você é o Deus que cria, você no momento é o eu sou, você é o Deus encarnado, você é o verbo ali dentro, então você que vai fazer acontecer, e aquela entidade vai se submeter a quem está te dando esse pano de fundo, que no caso é Adonai, juntamente com o anjo que é invocado antes da evocação do demon, tá? Então nós temos que pensar assim, se no Higromanteia, o Dr. Rude, o Skinner, eles falam muito que havia-se essa preocupação para se efetuar um ritual de Goécia, havia-se a preocupação de purificar as vestes, purificar o corpo, entoar salmos, fazer orações cabalísticas. Se você começar a ler o Lemegeton, logo do começo, você já vai ver assim que quem o escreveu ele já destaca isso logo no começo do Lemegeton. Pega aí na sua casa o Lemegeton, caso você tenha, e você vai ver que logo no prefácio do livro, o que os autores estão mais destacando são os atributos e conhecimentos cabalísticos do autor.
Então, o Lemegeton ele pode ter sido feito por uma ordem, ele pode ter sido feito por uma organização ali magística, e formada por Crowley, Liddell, Dion Fortune e outras pessoas ali. Muitas pessoas faziam parte desse trabalho. Mas se você notar no Lemegeton, você já vai ter logo no começo uma explicação de que o autor é um cabalista versado, é um cabalista experimentado, é um cabalista que conhece muito bem os mistérios da Cabala, os mistérios que vão além. Ele usa até essa expressão que a Bíblia, como nós a conhecemos, ela acaba sendo um mistério, e pelo lado cabalístico consegue-se a compreensão desses segredos magísticos. Então somente a Cabala que vai te dar esse acesso ao Sod, né, que é o lado místico da palavra, é o lado místico que as pessoas não enxergam. Muitos imbecis fazem vídeos no YouTube lendo a Bíblia no literal e querem fazer interpretações literais da palavra sagrada. Querem fazer interpretações literais daquilo que eles precisariam ter a revelação espiritual do sentido daquilo que está sendo ensinado. Então, se você pegar a Bíblia no literal, você vai absorver muito pouco conhecimento para a tua vida espiritual. E é aí que entra a Kabbalah. E aí eu pergunto, gente, muitas pessoas, já há anos eu tenho dito isso, estão fazendo rituais de qualquer jeito, estão fazendo rituais nas coxas, estão fazendo rituais sem esses devidos preparos. Se o próprio autor do Lemegeton diz que era um cabalista experimentado, ele se utiliza ali de palavras cabalísticas. Você vê que houve uma inspiração tanto nas letras hebraicas como na serpente ali, tem um significado cabalista. Vou apontar aqui até o livro cabalista que você encontra onde existe essa serpente, de onde veio o Ouroboros, qual é a finalidade dessa serpente, que era justamente a proteção, esse aprisionamento em arca de bronze ou de barro. Isso já era um costume hebraico. Então, assim, você pode ficar na Goécia da Golden Dawn, normal, bacana, show de bola. Mas se você quiser ir mais longe, você vai encontrar fundamentos que ela foi inspirada em práticas muito mais antigas do que de 120 anos para cá, tá? Do que de 1900 para cá. Ela foi sim utilizada, tá? Então, assim, a gente está vivendo muitos perigos dentro da magia. E de tempos em tempos eu gosto de alertar o meu público: cuidado com facilidades, cuidado com ritual fácil, cuidado com atalhos, cuidado, tá? Por exemplo, o mesmo Crowley, que disse assim que os daimons são frutos da mente do magista, o mesmo Crowley que disse isso, que os daimons seriam partes da mente do magista, tá? O Crowley disse isso. Um pouquinho mais abaixo ele diz assim, que o magista que acredita que os daimons são apenas frutos da mente do magista, ele não passa de um amador. Ele é apenas um amador. Ele não é um mago. Ele não é um magista. Então as pessoas têm que ler os textos por completo. As pessoas têm que trazer a mensagem completa, tá? Porque tem muita pegadinha dentro da magia, né? Por exemplo, todos nós aqui sabemos
que quando se fala, tem que fazer um selo, um sigilo de mercúrio. Primeiro que nós não sabíamos quais eram as técnicas alquimistas utilizadas para se construir um selo de mercúrio, tá? Mas nós temos fontes, segundo Eliphas Levi, Papos, que nos deixa assim entendido para aqueles magistas que são mais preparados. Havia muitos códigos dentro desses ensinamentos. Então, quando falava mercúrio, estava se referindo a um outro metal. Estava se referindo a um outro metal que não era mercúrio. Que não era o elemento mercúrio. Era um outro elemento. Então, nem tudo você vai aprender em livros. Nem tudo você vai tirar do literal. É preciso ter um conhecimento mais prático, um conhecimento mais vivenciado, tá bom? Então não vá saindo fazendo selo de mercúrio à torto, à direito aí. Primeiro que seria praticamente impossível, altamente perigoso, porque é uma substância que pode ser letal, tá? Então, quando você lê lá sangue de dragão, você pensa que realmente é utilizado sangue de dragão? Você acredita nisso mesmo? Você sabe o que é sangue de dragão, gente? Você acredita que é o sangue de um dragão? Tá? Nós sabemos o que é. Quem é ocultista, quem é magista, sabe do que está se tratando, sabe do que está se falando. Ninguém colheu o sangue de um dragão para fazer ali uma tinta para escrever o tratado ali com qualquer tipo de espírito ou qualquer tipo de elemental. Não é sangue de dragão. Então, quando se fala fazer sigilo com mercúrio, Papros e o próprio Eliphas Levi, ele deixa nas entrelinhas que os alquimistas estavam se referindo a um outro metal e não ao mercúrio. Mas isso você só aprende se você estiver disposto a estudar, a se debruçar em cima de livros, ler, depois praticar, tá? E eu fico assim me perguntando, nesses últimos anos, a evocação desses seres como demônios, né? Essa abertura de portais, ela aconteceu de uma forma desenfreada e de uma forma irresponsável. E quando eu observo pandemias, quando eu observo desastres, quando eu observo essas mudanças na natureza, quando eu observo muita coisa acontecendo de estranho no mundo, eu fico imaginando até quando será que, eu vou me incluir aqui, nós magistas não podemos ser responsáveis por aquilo que nós estamos ensinando, transmitindo. O que você pode imaginar, pensar quando você faz uma evocação de uma divindade, de um espírito que trabalhava com uma egrégora muito forte na Babilônia, onde os seus sacerdotes sacrificavam crianças, onde os seus sacerdotes sacrificavam mulheres virgens, onde os seus sacerdotes se cortavam. Você olha lá o texto de Elias, quando ele vai fazer um confronto com os profetas de Baal, e os profetas de Baal se cortavam, eles se dilaceravam, faziam cortes com facas nos seus próprios corpos. E as pessoas querem falar assim, olha, não, eu sento no meu sofá da minha sala, coloco um crânio de uma caveira de resina e coloco uma vela em cima dessa caveira de resina e converso ali com o Daimon tete a tete através de uma conversa
amistosa e amigável, sabe? Gente, eu fico pensando, até onde vai a nossa irresponsabilidade de estar ensinando isso? Quando o Gilberto, quando pessoas até mais antigas do que a gente, o Abraão, por exemplo, forem recolhidos, eu fico imaginando que tipo de magista, que tipo de magos, mestres, magas, bruxos e bruxas ficarão sobre a face da terra. Porque muita coisa, talvez, estou levantando aqui um ponto de interrogação, tá, gente? Não estou afirmando. Até que ponto, talvez, essa evocação desenfreada, essa evocação de seres tão trevosos, sem os devidos cuidados, não podem abrir uma caixa de Pandora. Não podem abrir portais de onde saiam os pandemônios, onde saia seres trazendo desgastes e conflitos dentro da humanidade que foi criada por Deus. É hora de nós, magistas, espiritualistas, cabalistas, bruxos, bruxas, kardecianos, católicos, seja o que for, começarmos a refletir nisso, da responsabilidade de uma evocação, a responsabilidade de se evocar uma energia. Evocação, quando a pessoa fala assim, gente, você está fazendo uma evocação e tudo isso é mental, o espírito só está na tua mente, ele não vai aparecer, mas também não vai estar ali, você não vai estar chamando ninguém, está apenas na sua cabeça. Eu acho isso muito perigoso, gente. As pessoas não têm noção do que estão fazendo, porque a maioria são jovens, a maioria são adolescentes, tem uma vida inteira pela frente e acabam sendo usados por forças de impureza para causarem a danura, a destruição, a doença, a praga, a peste, e acabam trazendo muitos males para a humanidade. Então, assim, quando eu notei uma coisa, por exemplo, quando eu falo, eu ou o Gilberto, que eu não sei se ele está na live ainda, por exemplo, quando a gente fala, olha, eu tenho 36 anos de espiritualidade, 36 anos, eu estudo magia cerimonial há 21 anos, né? Eu postei isso no meu Facebook hoje. Eu comecei na década de 80, durante o regime militar, ainda era o presidente Figueiredo, já estava na transição, né? Mas ainda era um regime militar. Peguei, na época, a polícia Rota, né? Que era a famosa a polícia do Maluf, do governador do meu estado, que era uma polícia bem competente, vamos dizer assim, né? E o que acontecia? Quando nós colocávamos uma oferenda dentro dos frutos, dentro dos cultos afros, quantas vezes os policiais que trabalhavam na noite não nos expulsavam daquela esquina? Eu não sei se você sabe, mas no comecinho da década de 80, muitas pessoas que eram pegas meia-noite, 1h da manhã, em lugares ermos, abandonados, em lugares distantes, em encruzilhadas, algumas pessoas, por incrível que pareça, desapareciam, sumiam. Ninguém via mais aquela pessoa. Então eu vivi essa época, tá, gente? O Gilberto diz: a caminhada tem riscos até de se perder tudo. Vida material, social, perder o seu senso, que é real. E o resultado é uma liberdade que não tem preço. Concordo plenamente, Gilberto. Concordo plenamente com você. Um abraço, Luciana. Um abraço, Júnia. Um abraço, Alisson. Um abraço, Jonathan. Um abraço, Gilberto. Obrigado pela sua participação. E sabe o que eu noto, Gilberto? Quando a gente fala da nossa história, quando a gente conta o quanto a gente estuda,
e procura tentar fazer o certo. E quando a gente diz assim, olha, eu tenho 36 anos de jornada, errei muito, aprendi muito, acertei bastante. Quando a gente fala isso, os mais novos que estão surgindo agora, que talvez não tem nem isso de idade, não tem nem 30, 40 anos, o que essas pessoas fazem? Elas falam assim: você está dando carteirada espiritual, né? Como se nós estivéssemos, na opinião deles, como se nós estivéssemos cagando regras. Eles usam essa palavra, ô Gilberto. Eles nos chamam nos grupinhos fechados, Gilberto. Olha, o Gilberto diz, passei por essa também, mano, desde os 70. Andávamos nos escondendo em locais isolados e quem fosse pego era um risco enorme, sempre. Gilberto, eu fazia parte de um terreiro que foi apedrejado. O terreiro, enquanto nós estávamos lá dentro, fazendo o nosso culto, que era de raiz africana, né? O terreiro foi apedrejado. Nós tomamos pedradas. Nós tomamos marcas de cacetetes de polícia nas encruzilhadas. Os trabalhos eram desmanchados, a bebida era virada e quebrada. Nós vivíamos isso. E em 2000 eu comecei a praticar e estudar a magia cerimonial, e é algo que a gente aprende muito. Agora estou estudando muito a Cabala, estou entendendo as conexões. Por que os ocultistas queriam tanto aprender Cabala? Por que eles, todo ocultista, você pode notar que ele estudou Cabala. O ocultista, eles passaram pela Kabbalah. Se entenderam ou não, aí é outra conversa. Mas que eles tentaram beber da fonte da Kabbalah, eles tentaram, tá? E quando você fala isso, eles falam assim: você está querendo dar carteirada. Você está querendo impor uma regra. Você está querendo dizer que você é mais preparado do que eu. Você está querendo dizer que você pode e eu não posso. Não é isso que a gente está dizendo. A gente só está dizendo que espiritualidade não é brincadeira. Espiritualidade é coisa séria. Espiritualidade traz consequências. Espiritualidade, você está lidando com seres. Vou parafrasear as palavras aqui do Gilberto Strapazon, tá? Você pode estragar tudo, uma vida inteira, porque você está lidando com seres que não têm nada a perder. Você está lidando com entidades amorais. Amorais. Algumas, devido à fonte da egrégora que ela foi criada, pode ser uma fonte de espíritos de impureza de tal magnitude que você pode estar trabalhando com um mago negro ali, um espírito muito danoso espiritualmente falando, ou uma egrégora que está se passando por Baal, que está se passando por Belete, que está se passando por Gaap, e na verdade não são essas entidades, né? Ou se são entidades muito terríveis no plano astral. E você está achando que você está conversando com uma criança. Então, quando a gente fala, tem que se tomar cuidado com o que você vai evocar, como você vai evocar, a tua preparação. Gente, vamos notar aqui uma coisa que todo mundo fala, e eu concordo em parte, tá? O Crowley, ele fez muita coisa errada. Muita coisa errada. Hoje o Crowley, ele é citado como um mau exemplo, tá? Só que as pessoas às vezes se esquecem. As pessoas esquecem que o Crowley, ele, antes de começar a ficar totalmente dependente das drogas, tá? O Crowley, ele estudou, ele foi para o Egito.
O Crowley, ele tentou estudar os mistérios das escolas egípcias. O Crowley estudou yoga. O Crowley estudou hinduísmo. O Crowley estudou Cabala. O Crowley fazia meditação. O Crowley, ele fez parte da Golden Dawn, que tinha muitos ali também que consideravam a Golden Dawn até meio que paramaçônica, né? Havia uma certa disciplina na vida mágica do Crowley. E depois, sim, ele exacerbou, e quando você está lidando com energias perigosas, você corre esse risco de colocar tudo a perder, que na minha opinião foi o que o Crowley fez, né? Começou bem, mas terminou mal. E o meu medo é que vocês comecem bem e terminem mal. Só que não pensem vocês que o Crowley era um homem despreparado. Não pensem vocês que o Crowley era ingênuo. O Crowley sabia onde ele estava mexendo. E chegou uma hora que ele perdeu o controle. Chegou uma hora que na magia é assim, Gilberto, eu falo para as pessoas, ou você domina ou você é dominado. Não tem meio termo na magia. Ou você domina ou você é dominado. Não tem meio termo. Gilberto diz sobre o outro assunto que eu estava falando, ele diz: concordo, não é carteiraço, nem somos fodões, apenas comentamos para outros saberem o que passamos. Cada um terá sua caminhada, magia é prática, então ao invés de reclamar, ouça o que falamos, mas faça você mesmo por tua própria experiência. Isso não tem preço, fazer por você mesmo. Sabe, Gilberto, as pessoas infelizmente elas não querem fazer por você mesmo porque elas querem terceirizar a culpa de não conseguirem o seu intento. Então fica muito mais fácil culpar um mago A ou um mago B porque um ritual não deu o resultado esperado. Então a pessoa ela acha que é simplesmente um abre-te sésamo, né, que vai abrir uma porta diante dela e as coisas vão se resolver magicamente, né? Confundem magia com mágica, né? Aliás, por exemplo, ó, vamos ver olha a importância da Cabala dentro da magia, tá? Nós temos uma palavra que é dita muito pelas pessoas, que é abracadabra, né? Vocês sabiam que quando Crowley começou a estudar a Cabala, ele descobriu que havia um conceito que existe até nos tempos de hoje, tá? Até nos tempos de hoje, que se chama Brahá, que é a bênção judaica, a bênção cabalística, a bênção mística judaica ou a bênção cabalista. Vamos lá, para ampliar mais isso, que eu não quero deixar só no judaísmo. A bênção cabalista seria Brahá. E se você notar, o Crowley, dentro dos seus círculos mágicos, ele foi um dos primeiros a usar a palavra abrahadabra, não abracadabra, porque abrahadabra seria a forma correta de proferir esta palavra. E isso ele extraiu da Cabala, da Brahá. Da palavra Brahá, ele teria extraído a palavra abrahadabra, tá? Que seria uma forma de fazer com que algo acontecesse. Logo falo, logo concretizo, logo faço acontecer, e é feito segundo as minhas palavras, é feito segundo a minha determinação. E aí entra Brahá, que é a bênção do eterno, é a bênção da Adonai, é a bênção da luz divina, é a bênção da luz infinita. Então aí nós temos Cabala, para você ver que o Crowley, ele não era ingênuo, como a grande maioria das pessoas acham que ele era. E ele não era despreparado, como a grande maioria acha que ele era. Na verdade, infelizmente, o vício não faz bem a ninguém. E eu tenho muito medo de
trabalhar com substâncias as quais eu posso perder o controle das minhas faculdades cognitivas, e eu prefiro estar lúcido na minha busca espiritual durante um ritual. Então, assim, eu não utilizo ervas de poder, não tenho nada contra, acho que em alguns casos já foi provado que é uma medicina natural da floresta, é uma medicina que pode ajudar algumas pessoas, pode ser a saída de muitas pessoas, como pode se tornar o inferno de muitas pessoas. Eu, de minha parte, prefiro estar lúcido durante uma evocação. Então eu não vou usar nenhuma substância química, eu não vou usar DMT, eu não vou usar quimiognose, eu não vou usar maconha, eu não vou usar ayahuasca, eu não vou utilizar nada que tire a minha consciência, que me deixe desapercebido no momento ritualístico. Eu penso assim, eu, Mago Anael, tá? Então é minha opinião. Eu acho que existem outras formas de você expandir tua consciência, existem outros métodos, inclusive ensinados pela Kabbalah, que você expande a tua consciência sem precisar utilizar desses artifícios de plantas de poder, de maconha, seja o que for aí, ayahuasca, DMT, seja o que for, chacrona. Existe sim outros métodos para você alcançar esse êxtase dentro da espiritualidade. Dentro da Cabala já é ensinado que os profetas só profetizavam quando eles estavam extremamente felizes. E eles estavam tão felizes que sobre eles pairava a profecia. E eles então profetizavam. Então a profecia vinha quando eles entravam num estado alterado de consciência através da alegria que Hashem proporcionava a eles. Existe um túmulo do Reb Nachman que, por volta de 2003 a 2007, 30 mil pessoas tiveram uma experiência de expansão de consciência no dia da morte do Reb Nachman, que assim que ele já havia morrido. Eles estavam em Breslav, né? Uns falam Breslav, estavam nessa cidade na Ucrânia, onde o corpo do Reb Nachman foi enterrado, e tiveram experiências espirituais assim de 24 horas, de um estado de êxtase muito profundo, onde tiveram visões celestiais, e a única arma que eles usaram, a única erva de poder que eles utilizaram foi o louvor, a adoração e a Torá oral e a Torá escrita. Eles começaram a orar, rezar, cantar, eles entraram num estado de êxtase que as 30 mil pessoas ficaram 24 horas totalmente num estado alterado de consciência, onde tiveram acessos a mundos superiores, a visões celestiais, e não necessitaram utilizar ervas de poder. Tá? Boa noite, Adriano. Boa noite para você, meu querido. Então, assim, eu vou fazer esse vídeo, colocar no YouTube, trazendo a palavra de alguns cabalistas, de alguns rabinos. Vou estar falando sobre essas práticas cabalísticas que já eram usados dentro da Goécia há muito tempo, né? O que é usado na Goécia hoje não é surpresa para nenhum cabalista. Todo cabalista sabe quem foi Salomão. Você não precisa explicar para um cabalista quem foi Salomão. Você tem que explicar para um leigo. Você tem que explicar para um amador,
você tem que explicar para um teórico, você tem que explicar para uma pessoa que não estudou magia quem foi Salomão. Você não precisa explicar. Você não precisa explicar quem foi Salomão nem para um maçom. Nem para um maçom você não precisa explicar quem foi Salomão. Você não precisa explicar quem foi. Eles sabem quem foi rei Salomão. Um cabalista ou um rabino cabalista, até um rabino mesmo de sinagoga, ele sabe quem foi o rei Salomão. Ele sabe. Salomão não falava só com daimons. Salomão falava até com os animais, gente. Basta estudar Cabala. Basta você estudar o Zohar. Basta você estudar dentro de uma escola séria de Cabala, que você vai ver que Salomão ele conversava com os pássaros, ele conversava com os animais. Salomão ele não conversava só com demon, não. Sabe? As pessoas não têm conhecimento. Então assim, você vai ver rabinos falando que os livros que Salomão escreveu foram muitos. E esses livros não estão no Antigo Testamento. Esses livros não fazem parte do cânon. Não fazem parte do Antigo Testamento. Não estão ali. Existem vários livros que Salomão escreveu, inclusive um foi para a sua própria mãe, que não estão ali. Você não vai achar no Nataná, você não vai achar em nenhum livro do Antigo Testamento livros que o rei Salomão escreveu. É lógico, muitos oportunistas escreveram livros e, com medo talvez da Inquisição, atribuíram ao rei Salomão muitos livros que foram escritos em nome do rei Salomão. Não foram escritos por ele, mas isso não tira de forma alguma a realidade de que nem tudo que Salomão escreveu está no Antigo Testamento. Muitos livros que Salomão escreveu não foram incluídos no Antigo Testamento. Isso não sou eu que digo. Pega aí, por exemplo, o rabino Eliyahu Haski, que está em Israel hoje, rabino, formado pelo Rabinato de Israel. Faça essa pergunta, veja os vídeos. Se Salomão não escreveu mais livros dos quais nós não temos acesso. Tá? Então, assim, me preocupa essa banalização da espiritualidade, me preocupa essa abertura de portais em conjurações de demons, em conjurações de entidades tão primitivas, por pessoas que talvez não estão com preparo, não estão qualificados. Para você trabalhar num açougue e cortar bife, você precisa de qualificação. Para você trabalhar num caixa de supermercado, você tem que ter qualificação. Para você trabalhar no estacionamento de uma garagem de automóveis, você tem que ter uma carteira de motorista e saber manobrar um carro. Para as mínimas coisas, você precisa ter uma certa qualificação. Porque para as coisas espirituais teria que ser diferente. Quem colocou isso na cabeça das pessoas? Que para as coisas espirituais, então é nas coxas. Para as coisas espirituais, espera aí, eu vou comprar aqui um livro que se chama A Chave de Salomão e vou sair praticando, evocando demons, deuses antigos, vou começar a praticar demonolatria, vou começar a me cortar, vou começar a sacrificar animais, pessoas, sangue humano. Sabe, gente, isso é perigoso. Perigoso. Eu conheço pessoas que trabalham com sangue humano. Essas pessoas sabem o que estão fazendo. Muitas pessoas trabalham com o próprio sangue. Mas essa pessoa sabe o que ela está fazendo. Ela sabe. Ela não é neófita. Ela sabe o que ela está fazendo. Tá? Ela sabe o que ela está fazendo. E eu a respeito por isso.
Mas o meu medo é aqueles que não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Vocês não têm noção quantos e-mails nós recebemos por mês. Vocês não sabem isso. E nós recebemos e-mails de pessoas querendo gerar filhos para que quando essas crianças atingirem 9 meses de idade, venham a sacrificar essa criança para Lilith. Então, nós vivemos num Brasil que quase 30% antes da pandemia tinham problemas psicológicos. Tinham algum problema psicológico. Quase 30% dos brasileiros antes da pandemia tinham algum problema psicológico. Você imaginou após a pandemia, ou durante a pandemia, pós-Covid, como que está a mente do brasileiro? Né? Um grande beijo aqui para o Valdir Francisco. Boa noite, querido. Obrigado pelos seus comentários, que são sempre pertinentes. O Jonathan Bowie diz assim: tenho receio de usar qualquer tipo de psicotrópico que altera a mente, assim como o senhor. Acho que não há necessidade de usar essas substâncias para entrar em contato com o mundo espiritual, mas respeito quem faz uso, desde que seja uma coisa séria e com cautela, sabendo o que se está fazendo. Olha, Jonathan, eu assino embaixo tudo que você disse sem tirar uma só frase. Eu não julgo quem usa e não aceito que me julgue por não usar. Eu não critico quem usa, mas também me reservo ao direito de não utilizar. Eu tenho aqui pessoas que eu atendo que tiveram experiências de cura através da ayahuasca. Cura. Pessoas que foram libertas da cocaína. Pessoas que foram libertas da maconha. Eu já atendi pessoas que foram curadas pela ayahuasca. Mas eu também já vi pessoas que entraram na maconha por causa da ayahuasca, ou tentaram substituir a maconha por causa da ayahuasca, tentaram substituir a ayahuasca por causa da maconha, e aí foi gerando cogumelo, e aí foi gerando outras drogas. E o problema, essas pessoas elas acham que estão fazendo isso em nome do sagrado. Então, se é em nome do sagrado, é para Deus. Então, para Deus pode. Você vai ter, a tua alma animal vai te dar 1000 motivos para você fazer o que é errado. 1000 motivos. Ela vai te dar 1000 justificativas para o teu erro. 1000 justificativas para você fazer aquele erro. E a tua alma divina só vai te dar um motivo. Um motivo. Se está certo ou se está errado. Só isso. Agora, a pessoa que quer entrar na espiritualidade para usar de entorpecente, para usar ayahuasca, maconha, ou seja o que for, apenas para fim recreativo, ou se esconde atrás do espiritual e fala: olha, eu vou usar aqui uma quimiognose para ter um meu estado alterado de consciência, para eu enxergar aquilo que com os meus olhos humanos eu não consigo. Sabe, eu vejo que muitas pessoas se escondem atrás dessa desculpa e mal sabem elas que é a alma animal delas que está lhe dando uma justificativa para se entregarem às drogas das quais elas nunca foram libertas. Então é muito difícil você tirar o vício de um viciado. É muito difícil. Muitas vezes a pessoa deixa de fumar e vai para a bebida, deixa a bebida, vai para o cigarro, deixa o cigarro, vai para a maconha, deixa a maconha e vai para outra droga, e assim por diante. Um abismo vai gerando outro abismo. Um beijo, Charles. Charles Silveira, saudade de você, filho.
para você, para Kellen, para as meninas, um grande beijo no coração de todos vocês, viu? Saudade, oh, saudade não tem braço, mas aperta. Bom, pessoal, eu quero deixar essa live aqui para vocês e eu gostaria que vocês compartilhassem ela, porque nós estamos vivendo ainda momentos muito delicados e esses próximos 6 meses eles vão ser definitivos, cruciais para o que nós viveremos no ano que vem. Eles vão ser muito importantes. Nós estamos debaixo de uma batalha dentro da espiritualidade, tem uma batalha no mundo astral, tem uma batalha no mundo político, tem uma batalha no mundo econômico, tem uma batalha no mundo financeiro, está tendo uma batalha dentro das egrégoras. Você vai notando hoje que os próprios cultos estão um se voltando contra o outro. É Goécia criticando o cara da Goécia. É Umbanda criticando o cara da Umbanda. É Quimbanda criticando o cara da Quimbanda. É Telema criticando o outro cara de Telema. A gente está vivendo um conflito. Já não é mais o evangélico contra o católico, o evangélico contra o umbandista. Não, hoje a gente está vendo o umbandista se levantar contra o umbandista, o quimbandeiro se levantar contra o outro quimbandeiro. Você está vendo o candomblecista se levantar contra o outro candomblecista. Está vendo divisão dentro da própria casa. O judaísmo, ele possui muitas ramificações. Por isso que eu tenho medo da religião. Hoje a religião me dá medo. Eu fui estudar Cabala. Eu fui ler Cabala, livros de Cabala, Rainha Vital, Isaac Luria, fui ler o Zohar, fui tentar ver as fontes mais antigas, fui tentar descobrir o que havia. E de repente, se você não tomar cuidado, você vira um judaizante, você vira um religioso. Você começa a virar, usar um talit, usar uma kippah, e você começa a achar que você é um judeu. Você simplesmente se apropria de uma fé, de um outro povo, de uma outra nação, e você se apropria daquilo como se fosse um roubo espiritual de algo que não te pertence. E a Cabala não é religião. E eu quero ficar aqui com mais 20, 30 anos repetindo isso. Cabala não é religião. Cabala não é religião. Entendeu? O Alisson Júnior diz assim: virou modinha, Ifá, goética, ayahuasca. Exatamente, filho. Exatamente. Virou moda. As pessoas, elas não querem se espiritualizar. As pessoas querem soluções mágicas para os problemas da sua vida. E o que acontece comigo, com o Gilberto e com outras pessoas que são mais antigas dentro do ocultismo? Essas pessoas que estão surgindo agora só vão alcançar algum reconhecimento dentro da espiritualidade se elas começarem a peitar o Gilberto, o Mago Anael, outros magos mais antigos. Se elas começarem a criticar, difamar, caluniar, se elas começarem a depreciar, nos chamando de velhos, aquele velho, sabe? Aquele cabelo branco, Beato Salu, Henri Cristo. Se as pessoas quiserem brilhar, elas só estão encontrando um meio dentro da espiritualidade, que é criticar os mais velhos, sabe? E quando na verdade elas não pensam quanta literatura o Gilberto já escreveu, quanta literatura o Gilberto já leu, quanta literatura o Gilberto já disponibilizou no mundo da ciência oculta, tá? O trabalho que eu fiz dentro do YouTube. Quando eu fui falar de Goécia, quando eu fui falar de hexagrama, quando eu fui falar de pentagrama, as pessoas
falaram que o que eu estava ensinando era para ficar dentro de ordens iniciáticas fechadas, não podiam sair dali. E que o que eu estava fazendo era errado. E aí começaram a me criticar, cair de palma em cima de mim, me difamar, me caluniar, escrever anonimamente, falar mal de mim, entendeu? Mas você não vai ver nunca o Mago Anael fazendo promessa de charlatanismo, de curandeirismo. Você não vai ver o Mago Anael fazendo isso. Em nenhum vídeo meu. Você não vai ver eu falando sobre magia infalível, sobre 100% de resultados, magia 24 horas, 48 horas, 3 dias para o seu amor voltar. Eu sempre critiquei isso, gente. Eu sempre meti a boca. A verdade foi essa. E eu surgi, eu incomodei. Eu pisei. O Gilberto pisou. Ó, o Gilberto disse: sou velho, mas ainda rendo um caldo. E os novos que nem sabem o que fazer. Exatamente. Então, assim, sabe o que mais me estranha, Gilberto? É a falta de respeito com os que vieram antes. Existe uma falta de respeito que é abissal, é terrível. Todo cabalista, quando ele está numa sala e entra um sábio, um justo, um tzadik mais velho, eles se levantam. Todos eles se levantam em sinal de respeito àquele homem mais velho, aquele tzadik, aquele homem que está ensinando palavras da Torá oral. Então, assim, hoje eles não se levantam, eles querem te derrubar. Então há um conceito cabalístico, judaico, de se levantar quando entra uma pessoa que é mais velha do que você, ou que possui um estudo mais longo do que o seu. Eu tenho certeza que no meio daqueles cabalistas existem cabalistas jovens que talvez pensam assim: não, olha, eu sei muito mais do que meu próprio mestre. Eu sei. Mas quando o mestre chega, quando o tzadik ou quando o cabalista mais velho entra na sala, ele se levanta. Está faltando isso, o respeito. Aquele conceito que a gente aprende na roça. Na roça. Quando você está numa roça, numa casa de sítio, numa fazenda. Meu avô tomou conta de fazenda durante muitos anos. E chega uma pessoa mais velha, não precisa ser um cabalista, não precisa ser um judeu, um rabino, não precisa ser um religioso. Só pelo fato daquela pessoa ser mais velha, por questão de respeito, todo mundo se levanta do sofá ou da cadeira e vai apertar a mão daquela pessoa, vai cumprimentar aquela pessoa. Por questão de educação. Aqui eu já estou saindo até da esfera espiritual. Tá? Dentro da espiritualidade nós temos um exemplo cabalista, que quando entra um cabalista mais velho, os mais jovens se levantam. Todo mundo se levanta, porque o mais velho está entrando. Só que na própria vida de roça, na vida do campo, na vida do homem humilde, do brasileiro nato, do brasileiro raiz que veio da terra, do lavoro, do imigrante, quando chega uma pessoa mais velha, em qualquer roça, em qualquer sítio, a pessoa se coloca de pé e cumprimenta aquela pessoa que está entrando. Nem isso nós encontramos dentro da espiritualidade. Esse respeito por aqueles que desbravaram, por aqueles que lutaram, por aqueles que apanharam. O Gilberto diz aqui: os orientais asiáticos têm costumes assim, se levantam e curvam a cabeça. Tá vendo? Então a gente tem esse conceito também aí dentro das religiões orientais asiáticas, né? Bem lembrado aí pelo Gilberto.
Então eles, além de se levantar, curvam a cabeça em sinal de honra, em sinal de respeito. Agora, nós vivemos uma geração que faz ritual de qualquer jeito, uma geração que coloca uma caveira de resina, Olha, a pessoa que é espiritualista sabe que resina, imagem de resina, olha, nem energia pega, sabe? É uma coisa assim absurda. Pior tipo de imagem, o pior tipo de imagem é a de resina. É o pior tipo de imagem. A de resina é a pior. Não tem pior imagem do que a de resina. É a pior. Tá? Gilberto diz assim: outro costume que é até familiar, mas funciona muito, é pedir a bênção aos pais, avós, aos mais velhos. Quando chegam, pedir a bênção. Funcionam sim muito. Exatamente, pedir a bênção aos mais velhos, pedir a bênção ao pai, à mãe, ao avô, à avó, ao tio, à tia, pessoas que fazem parte da mesma família. A gente, quando ia dormir, pedia benção a pai, sua benção a mãe. Na hora de acordar, quando nós levantávamos, benção a pai, benção a mãe. O senhor, a senhora. Não era você, você. Não, era senhor, senhora. Tá? Hoje, o que nós vivemos? Nós vemos que pessoas que estão entrando na magia acham que já sabem de tudo, que podem manipular essas forças, essas egrégoras, que podem abrir portais infernais, vamos dizer assim, abrir uma caixa de Pandora e começar a evocar Demon atrás de Demon e o mundo que se exploda e a terra que se acabe e que a praga chegue. Infelizmente, tem pessoas, eu já vi espiritualistas amaldiçoando pessoas através de vídeos, através de comentários, falando que estava rogando palavras de maldição contra a família dela, palavras de doenças. Então isso é muito sério, gente. A gente está vivendo uma geração muito estranha. Michele Rodrigues, boa noite, querida. Seja bem-vinda, viu? Então, assim, fazendo uma rápida analogia, temos que tomar cuidado com aquilo que estamos evocando. Temos que tomar cuidado, pois dentro do processo do Lemegeton, nós temos o ritual de banimento, né, que nós utilizamos, por incrível que pareça, né, nós utilizamos o nome secreto, o nome de Deus, o nome do Eterno, o nome cabalístico de Adonai, que seria Yud, Rei, Vav, Rei, que é feito através de um pentagrama traçado no ar, né? E nós conjuramos ali, fazemos a evocação dos nomes de Deus dos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, fazemos o banimento, enviamos a criatura embora e aí nós saímos do círculo de proteção que contém os 72 nomes de Deus que estão numa passagem bíblica, que é a passagem do Mar Vermelho, tá? E na passagem do Mar Vermelho nós temos ali os 72 nomes de Deus declarados e cada um ali corresponde, segundo o Skinner e o Rude, a um anjo que resiste aos 72 daimons, né? Cada anjo resiste a um daimon, por isso que se invoca primeiro o anjo, depois se evoca o daimon. No nosso curso de Goécia nós explicamos isso perfeitamente, como é que faz. A gente tem sempre esse cuidado de falarmos para as pessoas fazerem os seus rituais com segurança, usarem todos os instrumentos e apetrechos que estiverem à sua disposição. E o dia de evocação é um dia que você tem que estar consagrado, separado para uso do sagrado. A palavra consagrado significa separado para um uso santo, separado para um uso especial, sacro, um uso santificado.
Então, o dia de ritual, você tem que estar consagrado. Com o sagrado, ou com o sagrado dentro de você. Você tem que estar diferente nesse dia. Não é um dia qualquer, que você vai fazer sexo até meio-dia e vai levantar 1h da tarde para fazer uma evocação e vai colocar uma camiseta, entrar num círculo mágico, dobrar as pernas ali e vai começar a evocar numa cartolina um demon, tá? Então assim, parem com isso. Magia não é isso. Magia não é isso. Goécia não é isso. Por favor, cuidado com os portais que vocês estão abrindo. Cuidado com os portais que vocês estão deixando de fechar. Cuidado com o que está passando de lá para cá. A humanidade pode estar pagando um preço por isso. Estou levantando apenas uma interrogação. Será que tudo isso que nós estamos vivendo não é sinal de uma geração que está fazendo tudo errado espiritualmente? Pois quem é o magista preparado que duvida que o que acontece em cima não acontece embaixo? Que o que acontece no plano astral não acontece no plano físico? Que o que acontece nos planos espirituais mais sutis não acontece aqui nesse plano terreno? Quem garante isso, gente? Nós temos um axioma hermético que diz: assim como é embaixo é em cima e assim como é em cima é embaixo. Isso, inclusive, para alguns está dentro da Cabala. Por isso que o hermetismo teria se valido da palavra Kaibalion para aproveitar aí a vibe da Cabala, tá? Por isso que usou Kabalion ou Kabalion, para confundir um pouco ali, mas tem alguns conceitos. Um bom hermetista, um hermetista que se preze, ele sabe que o hermetismo, ele acaba pronunciando muitas coisas que a Cabala já disse há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Então, dentro dos axiomas herméticos, não existe nenhuma novidade para a Cabala. Tudo que tem dentro do hermetismo, para a Cabala, não é novidade. Para a Cabala, não é novidade. E nós temos livros de Cabala aí que teriam sido escritos há 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás. Ou mais, tá bom? Então, assim, nós estamos aí diante de evidências que vocês estão vendo o que a humanidade está passando. Vocês estão vendo o nível da política no Brasil. Vocês estão vendo o nível da indústria farmacêutica. O nível dos cientistas. Vocês estão vendo que muitos estão ficando ricos, enquanto outros estão com a geladeira vazia. Nós estamos vivendo uma fase onde o ser humano está colocando seus piores demônios para fora. Suas piores qualidades, tá? E outros estão aproveitando para se espiritualizar, para fazer uma introspecção, para reavaliar o que é realmente importante, se é ganhar dinheiro ou se é ter uma família, se é ter vida. Silvio Boa aqui, sabedoria e paz a todos. Um grande beijo, Silvio, para você, para a família, esposa, filhos, funcionários. Um grande abraço aí para o meu conterrâneo aqui da nossa cidade. Um grande abraço, viu, meu irmão? Para você, com todo o carinho aqui do Mago Anael. Então, queridos, eu vou ser sincero com vocês. Para finalizar a live de hoje, eu já não sou mais nenhuma criança. Graças a Deus, tanto eu quanto a minha esposa, nós podemos hoje se valer de uma aposentadoria. A gente pode falar assim, ó, vamos parar com tudo, vamos parar de fazer vídeos, vamos parar de fazer livros, vamos parar. Nós já temos nossa casa, nosso apartamento, nós já temos nosso carro, nós já temos nossos filhos criados, nossos netos aí vindo com toda a força. E a gente poderia falar assim, ó, vamos morar na praia,
E deixe essas pessoas fazerem o que quiserem das suas vidas. Deixe elas evocarem o demon que elas quiserem, os demônios que elas quiserem aí, ó. Deixe elas evocarem. Nós estamos tranquilos. Eu não penso assim. Eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu trouxe no YouTube há mais de 10 anos atrás. E eu sinto uma certa responsabilidade no meu ombro, nas minhas costas, de que nós temos que fazer a coisa de forma correta, da forma certa, tá bom? Vamos fazer de uma forma correta, com responsabilidade, abrindo corretamente essas conexões, tá? Espirituais, sabendo como pedir, sabendo depois como também fechar esses portais espirituais, para que nós não venhamos trazer problemas para nossa própria família, para nossa própria casa, para os nossos pais, para os nossos filhos. Então toma muito cuidado com os espiritualistas de hoje em dia, porque depois que Mago Anael, Magista Zaira, Gilberto Strapazon, JRPT, J. Abraão, depois que todas essas pessoas forem embora, eu tenho muito receio de qual é o tipo de magista que vai ficar nas redes sociais, na internet, no mundo. O que eles vão estar ensinando, o que eles vão estar, sabe, catequizando os nossos jovens, tá? Então, assim, agora uma das modas aí é pregar o ateísmo dentro do ocultismo. O ateísmo é aquele que não acredita em nada que é metafísico, em nada que é espiritual. Eu parto do seguinte princípio: se você não acredita no metafísico, se você não acredita no espiritual, você não tem que trabalhar com espiritualidade. Você tem que trabalhar com ciência. Você tem que trabalhar com psicologia. Você tem que trabalhar com medicina. Você tem que trabalhar com ciências exatas e não com o mundo espiritual, o mundo de milagres, o mundo do inexplicável, o mundo do metafísico, das energias espirituais. Deixa eu corrigir aqui a câmera aqui. Corrigir, pronto. Então você não tem que trabalhar com espiritualidade. Se você não acredita no metafísico, se você não acredita em espírito, se você não acredita em energia sutil, se você não acredita em aura, corpo áurico, se você não acredita em corpo etéreo, se você não acredita nos chakras, se você não acredita, você não deveria estar falando de espiritualidade. Então eu acho que você está no lugar errado, está fazendo um desserviço para a espiritualidade. A partir do momento que você crê na espiritualidade, você vai falar dela. Você vai falar de algo que você experiencia, vivencia, algo que você sente na pele, vive, algo que você desfruta. A Cabala usa muito essa palavra, que Deus fez o mundo e tudo que nele há, seja nos planos superiores ou nos mundos inferiores, nos mundos terrenos, foi tudo criado para o nosso desfrute. Nós temos que desfrutar. Então, se você tem uma espiritualidade do qual você não quer ou não pode desfrutar porque você não acredita nela, você só está atrás de dinheiro, você só está atrás do financeiro, você só está interessado em vender o teu curso de ateísmo, o teu curso de descrença, o teu curso onde você incentiva as pessoas a não acreditarem, a não crerem,
a não terem fé. Isso é muito preocupante. Tá bom, pessoal? Gente, quero agradecer a todos vocês que fizeram parte dessa live. Um grande beijo, um abraço a todos vocês. E vamos compartilhar essa mensagem para frente aí, e que todos venhamos fazer evocações com responsabilidade. Espiritualidade é coisa séria. Espiritualidade não é brincadeira. Shalom, shalom, que a paz esteja com cada um de vocês e que nós possamos crescer na graça, no conhecimento do Eterno. Que todos vocês tenham uma excelente noite de descanso e que amanhã seja um dia vitorioso para cada um de nós. Eu determino essa bênção em nome de Adonai, que aconteça na vida de cada um de vocês, essa brahá, essa bênção, que cada um de vocês sejam visitados agora pelo poder divino, pelo poder do Eterno, pelo poder de Deus, e que essa luz divina possa iluminar toda a indecisão, toda a insegurança, toda a depressão, toda a tristeza, toda a dor, que vocês sejam visitados agora pelas boas energias e que todos os espíritos de impureza se distanciem de nós, das nossas casas, de nossas vidas, e que vocês tenham uma noite de paz, uma noite de segurança, uma noite abençoada de sono. Um grande abraço, um grande beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Jonathan, um beijo, filho. Gilberto, beijão, meu irmão. Todos que ainda estão aí na live, fiquem com Deus e a gente se vê a qualquer hora aqui nesse bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Se inscreva no canal do Mago no YouTube, canal do Mago. Vai lá, se inscreva no canal do Gilberto Strapazon também, que é meu irmão, meu amigo. Canal da minha esposa Zaira, Magia com Amor. Magia com Amor. Você escreve Magia com Amor, vai aparecer Zaira, tá bom? Zaira, aí você vai ver lá os vídeos dela que dão belas dicas para vocês, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência. Responsabilidade sempre. Deus no coração. Respeito pelo próximo. E vamos tocar a vida, gente. Vamos que vamos, pois a lida é dura. Mas a vida só é severa e dura demais com aqueles que se fazem mole. Vamos ser mais duros do que a própria vida. Vamos encarar os desafios de frente, vamos vencer e vamos, ano que vem, olhar para trás e ver que nós vencemos, passamos por todas essas aflições e que a nossa vida é outra completamente diferente, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Vamos todos juntos em busca da verdade, estudando vários mistérios da humanidade. Todo respeito a toda a espiritualidade. Sabedoria não se alcança sem a humildade. Ninguém pode ficar em pé pra ensinar se não sentar pra aprender. Aqui é mais que um canal do YouTube, é a escola do saber. Conhecimento também é poder. Se tem dúvida, pergunte, o mago responde a você. Aqui é o canal do mago. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Umbandistas e espíritas, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Evangélicos católicos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Ateus e agnósticos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Aqui todos são bem-vindos.